Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a Safiel dando o que falar, hein? Ela tá enfrentando muitas restrições dentro do clube. E vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O cerco tá grande. Os representantes se manifestaram e eu vou trazer informações quentinhas, mais recentes pra vocês em relação ao que tá acontecendo desse projeto da Safiel que tá mexendo com o torcedor. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, eu sabia que a Safiel ia... o projeto da Safiel ia mobilizar muita gente e ia incomodar, como está incomodando. É sabido, é notório, que é um projeto que enfrenta a resistência dentro do Conselho do Corinthians, exatamente porque, assim, os caras lá não querem mudar o status quo, a maneira como eles trabalham, o sistema que opera e funciona dentro do clube associativo hoje. Então, por quê? Para eles... seria interessante romper com aquilo que está lá? Vocês sabem que eu fiz um bate-papo aqui, uma entrevista com os representantes da Safiel. Quem quer conhecer um pouco mais do projeto, tirar algumas dúvidas, tem um vídeo aqui no meu canal falando exatamente sobre isso. Tem 1 hora de papo lá com os dois principais representantes, o Eduardo Salucci e o Carlos Teixeira. E muitas dúvidas da galera eu coloquei nesse vídeo, então se você quiser se aprofundar um pouco mais, tá lá. Eles deram inúmeras entrevistas, tem outros canais também que vocês podem acompanhar. Eu tô vendendo meu peixe aqui porque eu trouxe, aliás, um pedido de vocês, muitos de vocês, né, para que eles falassem aqui. Eu já sabia que eles teriam resistência. Mas o que aconteceu agora, o fato novo, é que o compliance do Corinthians, o que é o compliance, né? É um órgão dentro do clube para fiscalizar, para sugerir, para analisar critérios de empresas que tenham interesse em ter participação no clube e tudo mais. Vocês vão lembrar, vocês já ouviram esse termo, né? Quando o compliance, por exemplo, vetou por informações que obteve, o contrato com a Taunza, lá na gestão do Duílio Monteiro Alves. O Duílio deu de ombros, foi lá e fechou com a Taunza e o resto vocês já sabem, né? Uma empresa fantasma em que deveria, né, poderia arcar o salário do Paulinho na época, e que batia na casa de R$1 milhão, e o Corinthians que teve que arcar todo com todo o custo. O compliance também fez sugestões ou colocou impeditivos no contrato da Vaidbet, na gestão Augusto Melo. Augusto Melo deu de ombros, fechou o contrato mesmo assim, tinha o intermediário, não tinha todo aquele processo que ainda, inclusive, tem impacto no clube, e o Augusto Melo, inclusive, acabou impeachmentado, muito por conta desse contrato com a Vaidbet. Então o compliance, ele tem a sua razão de ser, ele tem a sua importância, né? Todo clube precisa de fiscalização. E eu falo que muitas vezes o conselho do Corinthians, falando especificamente do Corinthians, que é o assunto desse vídeo, ele ficou no coma, né? Por alguns anos, algumas temporadas aí, porque ele deixou passar cada coisa. E aí agora, né, nesse ano, né, parece que acordaram. Não, peraí, o Augusto Melo aqui tá cometendo irregularidade, vamos lá, vamos se mexer. E tá certo, deveria ser assim sempre, mas parece que acordaram só esse ano. E como eu disse, muitos desses conselheiros, eles não estão confortáveis com o novo, né? Com uma possível mudança. E aqui que deixo claro, gostei muito do projeto da Safiel, acho um projeto muito interessante, li o projeto, me informei, acompanhei as entrevistas, conversei com os caras, estou com informação para dizer para vocês que é um modelo muito interessante. Eu não sei se é o melhor modelo, não sei, mas até onde eu sei é o único. Tem algum outro? Tem alguma outra SAF querendo investir no Corinthians? Tem algum empresário vindo com uma solução mágica para resolver o problema gravíssimo das finanças do clube nesse momento? Não há. Não há. Então, cara, quando você está se afogando e alguém te joga uma boia, você vai fazer o quê? Você vai olhar a marca da boia, você vai dizer, não era bem o que eu queria um bote. Irmão, te agarra nisso. Te agarra porque você está afundando e você vai se afogar. A Safiel, esse projeto, ele tem muito embasamento, ele tem vários critérios. Bom, todo o projeto está aí para você analisar e você tirar suas próprias conclusões.
Eu gostei, acho interessante e o mínimo que eu esperaria é que o conselho do Corinthians ouvisse, conversasse, depurasse, entendesse, conversasse, debatesse a respeito disso. E por enquanto, nada disso está sendo feito. Houve lá, né, uma recepção do presidente Osmar Stabile, do Romeu Tuma, protocolar. E outra, por que não surge nenhum outro investidor, nenhuma outra ideia de SAF? Porque, primeiro, o estatuto precisa ser reformado. Segundo, esse estatuto que vai à Assembleia no dia 24 desse mês, ele prevê aqueles 49% para o investidor e 51% para o clube. Quem que vai investir não sendo majoritário? Então, do jeito que tá difícil. Por isso que eu falo, a Safiel, que é o único projeto mais palpável nesse momento, mesmo ele, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil. Por isso que eu já falei e vou repetir. A torcida do Corinthians vai precisar se mexer. Porque esse clube só funciona com a pressão popular. E o Corinthians é muito forte nisso. O Corinthians é magnânimo nisso. O Corinthians já fez história. Aliás, a história do Corinthians é feita dessa maneira. E ele vai precisar fazer isso de novo. Repito, não estritamente ou essencialmente pela Safiel, mas por um modelo novo, que venha romper com o que hoje lá está. Porque do jeito que está, rapaziada, não vai ter jeito. O compliance, ele tem todo o direito e inclusive o dever de fazer todas as análises necessárias. Agora, eles apontaram algumas red flags, que no termo inglês significa, na tradução literal, bandeira vermelha, que é nada mais, nada menos do que um sinal de alerta, né? Então, quando você coloca lá numa linguagem mais técnica, né, do mundo corporativo, red flags, opa, peraí, o que são essas red flags? E aí eles apontaram, fizeram alguns apontamentos, né, fazendo sugestões, apenas sugestões, né, eles não têm poder de veto ao presidente Osmar Stabile, que não tem intenção nesse momento de assinar a carta de intenções para levar o projeto da Safiel ao Conselho. Ou seja, não existe nada acontecendo nesse momento. Lamentavelmente, por isso que eu falo, torcida do Corinthians, se vocês não se mexerem, a coisa não vai andar. E os caras da Safiel mesmo estão dizendo, a gente está aqui, a gente está à disposição, a gente colocou o projeto, só que assim, enquanto ninguém conversa, ninguém debate, ninguém avança, a gente não pode avançar. A gente criou o projeto, a gente só pode avançar na medida em que a gente tiver uma liberação, que algumas etapas forem, né, sendo avançadas, senão a gente não pode sair do lugar. E enquanto a gente não faz isso, a situação do Corinthians só piora. Então, para o Corinthians se resolver daqui 2, 3, 5 anos, você tem que começar ontem. Então, quanto mais você demora para resolver, mais para trás você vai ficar em relação aos outros clubes. Mas, enfim, os 3 apontamentos, especialmente os 3, né, de red flags que o compliance apontou, originaram uma manifestação dos representantes da Safiel, publicaram nota no Instagram e tudo mais e concederam pelo menos uma entrevista que eu vi muito boa para o portal Meu Timão. Um abraço para a rapaziada lá, Flávio Ortega e Marco Belo, acho que foi o Tabelando, primeira edição, que é o programa que eles apresentam, e o Eduardo Sallucci e o Carlos Teixeira, que ambos os mesmos que conversaram comigo, de forma remota, né, virtual, eles concederam essa entrevista e explicaram e se manifestaram a respeito. Cara, primeiro eu preciso dizer um negócio. Esses caras, eles estão dando a cara a tapa, eles estão com muita paciência para explicar, tá todo mundo desconfiando deles, tem ídolos do Corinthians procurando eles para dizer, quem são vocês? Deixa eu ver, vem aqui, toma um café aqui, que eles me contaram, e eles vão lá e dizem, eu vim daqui, minha empresa é tal, minha conta é essa, não sei o quê. Os caras, abrem a vida deles, né? Dizem, minha situação é essa, tá bom? E aí, normalmente, os relatos que eu tenho é que as pessoas saem, caramba, os caras estão a fim de ajudar mesmo. São corintianos com a vida resolvida, envolvidos, com muito conhecimento técnico, que elaboraram um projeto, cara, com muita profundidade, para tentar resolver o problema do clube.
E eles estão, cara, eles estão se reunindo com a Gaviões da Fiel, eles estão se reunindo com as organizadas, com os principais canais identificados, fizeram um debate de mais de 4 horas no final de semana, com vários canais, jornalistas, torcedores, perguntando, tirando dúvidas. Esses caras, assim, eles estão incansáveis, mas, ao que tudo parece, eles estão batendo num muro, cara. Tem um muro que está impedindo eles de conseguir algo mais. E esses 3 pontos apontados pelo compliance, eles são o seguinte. Primeiro, que a empresa seria, digamos, criada uma fundação recente. E aí, o Carlos Teixeira, por exemplo, ele fala assim, cara, isso é tão fácil de explicar, porque, primeiro, o projeto é recente. A empresa foi criada para isso. Explicação do Carlos. Seria estranho se essa empresa já tivesse sido fundada, sei lá, 5, 10, 15 anos. E hoje se voltasse para um objetivo diferente. Não, ela foi criada para esse objetivo. E é óbvio que ela foi criada no ano passado. A fundação dela é recente exatamente porque o projeto é recente. Os caras se reuniram, trabalharam num projeto e falaram, bom, vamos lá, vamos criar uma empresa, né, para registrar o nome, a invasão... A empresa é Invasão Fiel S.A., porque a Safiel será do clube. Será uma empresa a ser criada depois que o estatuto for reformado, que o conselho aprovar, aí sim a Safiel será criada pelo clube. Mas a empresa inicial, para que eles pudessem registrar a marca e se tornar essa empresa veículo que eles chamam, né, para fazer a captação do aporte, que pode chegar em 2,5 bi com a venda de ações, tudo isso que eles já explicaram, é óbvio, ela foi fundada ano passado. Então, essa foi a primeira explicação. O segundo ponto é de que o capital social da empresa é de R$3 mil. Explicação dos representantes. Gente, seria até... o mais preocupante seria se essa empresa tivesse um capital social de um número relevante, de um número muito alto, na medida em que ela serve justamente para captar esse recurso. Então não faz sentido você colocar um capital social muito grande numa empresa que foi criada agora, justamente para servir como uma intermediária, né, digamos assim, da captação dos acionistas. Então eles responderam dessa forma também. E aí eu acho que tem um ponto mais polêmico, que é a participação do sócio, de um dos sócios da Invasão Fiel, né, do projeto da Safiel, que é o Maurício Chamati. O Maurício Chamati, ele é cofundador do Mercado Bitcoin, que é uma empresa de criptomoedas reconhecida mundialmente, que já patrocinou o Corinthians, ele já investiu no Corinthians, inclusive, e que participou, entre aspas, da gestão Augusto Melo. E muitos conselheiros têm essa restrição. O Belo até faz essa pergunta pro Carlos. Gente, o que eu ouço, eu vou dizer na cara de vocês aqui, é que tem gente do Augusto Melo aí lá dentro e tal. E aí, cara, eles respondem de uma forma assim, meio até incomodados, do tipo assim, cara, é risível, foi a palavra usada pelo Carlos Teixeira. É risível uma afirmação como essa. O Maurício Chamati, ele fez parte de um comitê consultivo de finanças e que, segundo o compliance, poderia ter informações privilegiadas no projeto da Safiel. O Carlos Teixeira responde dizendo que o projeto de finanças ele elaborou e o Maurício não participou em nada desse projeto. Segundo, o Maurício mesmo, ele chegou a dizer que poderia sair para não ter nenhum tipo de problema e o Eduardo responde na live falando assim, cara, nós não devemos nada, senão você vai ficar com a gente porque você faz parte do projeto e não tem nenhuma relação, porque o fato do Maurício ter participado de um comitê consultivo e ter, de certa forma, apoiado a gestão Augusto Melo, segundo eles, não quer dizer nada, porque eles até usam um exemplo da Gaviões da Fiel, que apoiou o ex-presidente Augusto Melo, como 70% das urnas, numa esperança de mudar o que lá estava no clube. Quando eles perceberam que não dava, a Gaviões mesmo se voltou contra. E o próprio Maurício não fez e nunca fez parte de um cargo remunerado dentro da gestão.
E eles também argumentam que nenhum dos sócios participará futuramente da Safiel com algum cargo remunerado fazendo parte do conselho de administração da empresa. Eles participarão da transição, ou seja, eles não se beneficiarão com o projeto, eles não estarão à frente do projeto ganhando alguma coisa com isso. Eles criaram o projeto, vão entregar o projeto, dentro de todos os critérios, as pessoas escolhidas vão lá comandar o projeto e eles vão lavar as mãos e tipo, tá aqui, pronto. Essa é a ideia deles. E o Maurício está dentro disso. Tem processos também contra eles e tal, e o Eduardo até responde que os valores estão equivocados, que tem um processo, inclusive, que já foi arquivado, e eles refutam, né, todas as informações que foram veiculadas a respeito do Maurício Chamati. Então, estou passando aqui os esclarecimentos dos representantes da Safiel nesses apontamentos das red flags que o compliance citou, como sugestões, como recomendações de alerta para o presidente Osmar Stabile. E aí, a inevitável conclusão, que eu já até teci aqui nesse vídeo, dizendo para vocês que, cara, eles vão ter muita dificuldade. Porque, repito, acho que o compliance tem que fazer isso mesmo, mas às vezes, o Ortega até ponderou isso na live, às vezes até é uma questão mais robótica, né? Do tipo assim, tem uma fundação recente aqui, já acende um sinal, já trava, né? Por exemplo, a gente que trabalha com o YouTube, né? E a gente tem alguns impeditivos em termos de direitos autorais. Então, muitas vezes eu exibo vídeos aqui da análise do VAR, por exemplo. O que acontece? Muitas vezes eu tomo um strike no vídeo pela detentora dos direitos. Mas isso é um robô, é uma condição automática, né? Porque ela vê lá uma imagem da transmissão, ela acha que eu estou me beneficiando disso, né? De alguma maneira, e aí eu me manifesto lá no YouTube dizendo assim, não, gente, isso aqui são os áudios do VAR, tem um caráter de interesse público e tudo mais, e normalmente não tem problema nenhum, né? Mas o robô, né, digamos assim, né, a inteligência artificial, hoje ela trabalha dessa forma, ela já identifica, opa, tá usando uma imagem ali que não sei o que, já dá o strike no vídeo. Às vezes, pode ser isso. Os caras têm alguns critérios lá. Fundação recente, pum, barrou. Capital inicial social de R$3.000, pum, barrou. Sabe? Tem uma pessoa aqui que participou de uma gestão, pum, barrou. Pode ser, sem contexto, né, sem uma explicação maior, os caras apenas usam esses apontamentos sem ter nenhum tipo de explicação. Ok, pode ser que seja dessa maneira. O que incomodou eles também é que essas red flags, essa análise do compliance, ela aconteceu primeiro na imprensa. Eles não foram procurados para se manifestar. Então eles estão tendo que responder na imprensa, algo que a imprensa noticiou, mas que em nenhum momento o clube chegou para eles e falou assim, olha só, rapaziada, tem uns apontamentos aqui, vamos discutir, deixa eu entender. Quem é o Maurício Chamati? Por que ele está com vocês? Qual foi a função dele aí? Por que esse capital social tão baixo? Por que a fundação recente? Por que isso? Por que aquilo? Mas não, isso não aconteceu e eles estão esperando até agora que sejam chamados para que eles possam explicar, porque eles estão super à disposição para isso, mas isso ainda não aconteceu. Então, gente, é mais fácil você colocar a notícia para que o projeto seja fritado, aquele processo de fritura, porque aí fica 1, 2, 3 dias todo mundo repercutindo, red flags, olha só, deu problema aqui, deu problema ali, esse projeto aí sem não, tem um cara do Augusto lá. O Eduardo até fala assim, cara, eu não conheço o Augusto Melo. Se eu cruzar ele na rua, não lembro nem da fisionomia dele. O Carlos Teixeira falou a mesma coisa. E um cara que esteve ligado a um comitê consultivo de finanças do ex-presidente Augusto Melo, de que maneira ele liga o Augusto Melo ao projeto? Foi a pergunta que eles fizeram. Então assim, gente, muitas dificuldades, tá? Tem a reforma estatutária para acontecer. O Conselho não me parece ter interesse nenhum em revisar o projeto. Muitos conselheiros ainda não se convenceram e eles dependem disso para poder avançar. Eu, sendo realista com vocês, eu não sei se isso vai acontecer. Por isso que eu falo. Torcedor, é com você. Vai precisar, independentemente, frisando bem, se for a Safiel ou não. Se vocês quiserem alguma mudança, vão ter que se mexer.
Porque os caras lá dentro, eles não vão. Eles vão ficar acomodados do jeito que eles estão. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.